Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto e hoje é dia 29 de fevereiro, é isso mesmo, 29 de fevereiro de 2020, portanto, estamos num ano bissexto e num ano atípico onde tem chovido bastante e tem feito até um friozinho, né, que pede a gente para colocar uma blusinha mais comprida e até uns casaquinhos de vez em quando. Bem atípico, né? E nós estamos na pedaloterapia. E hoje a gente vai falar na capacidade, né, que a bicicleta e o ato de pedalar desperta ou desenvolve em cada um de nós ao pedalarmos, que é o ato de fazer uma leitura do ambiente à nossa volta. Eu vou chamar a atenção dessa condição principalmente para o mundo corporativo, para o empreendedor e o que a bicicleta, o ato de pedalar tem a ver com isso. O empreendedor, quando ele tem o seu negócio, ele vai ter um projeto, né, para a sua empresa. Esse projeto, ele é um projeto de curto, médio e longo prazo. Então ele sabe se ele vai querer abrir alguma filial, se ele vai querer abrir o mercado dessa empresa, se ele vai querer abrir para franquia. Ele sabe, ele tem algumas ideias, né, sobre o futuro dessa empresa na medida que ela for crescendo dentro do cenário em que ela se encontra. Então ele já tem uma meta, ele já sabe para onde ele vai no cenário de curto, médio e longo prazo, assim como o ciclista também. Então eu vou sair da minha cidadezinha, que é onde eu moro, e vou para a cidadezinha vizinha, onde eu tenho lá meu consultório também, e aí eu já sei que eu vou daqui até lá. Na verdade, aqui eu estou numa praia, é meu penúltimo dia aqui na praia, eu vim passar o carnaval aqui, daqui a pouco estaremos falando em outros cenários, mas eu moro lá em Miguel Pereira, aqui nós estamos na praia da Sapinhoera, ilha de Itacuruçá, em frente à Coroa Grande, que está logo ali, e no distrito, né, de Coroa Grande, que é distrito de Itaguaí, né, cidade aqui do Rio de Janeiro. Mas voltando ao que a gente estava falando, lá em Miguel Pereira, quando eu vou para Partido Alferes, eu já sei que eu quero ir pela, que a gente chama de ciclovia, mas não é uma ciclovia, mas é uma via paralela à avenida, a rodovia que segue ali à esquerda, e eu estou indo para Partido Alferes, e eu sei que eu quero ir por aquele canto que é uma estrada, uma linha de trem desativada. E ali, né, como tem chovido bastante, eu acredito que a chuva não tenha prejudicado tanto aquele caminho e decidi que eu vou por ali. E eu vou por ali, pelo caminho de terra. Mas, eis que passo logo numa poça d'água. Beleza, tudo bem. Para a bicicleta isso não significa nada. Suja, né, de lama um pouquinho. Aí passo por outra poça d'água. Mais à frente tem um enlameado ali, mas tem um cantinho onde eu posso passar pelo pedaço mais seco. Mais à frente, desculpa, eu vejo que tem um pedaço onde o terreno está muito úmido e aí sacrifica o pedal, né? A gente tem que fazer mais força. Tudo bem. Aí lá na frente eu vejo que tem uma lama maior. Bom, eu tenho entre esse caminho e a rodovia uma calçada. Essa calçada é quase que abandonada. Então eu vou, pouca gente caminha por aquela calçada. Quando eu estou pedalando por ali e aparece uma pessoa, eu paro a bicicleta, deixo a pessoa passar, ou às vezes a pessoa faz a gentileza de sair da calçada, subir ali na graminha e me deixa passar. Eu agradeço a gentileza, falo expressamente obrigado pela gentileza, ou simplesmente eu paro, deixo a pessoa passar e sigo o meu caminho. Claro que a preferência é do pedestre, apesar de que quando está seca a ciclovia, ninguém anda por aquela calçada, vai todo mundo pela ciclovia e aí a gente vai também dando a preferência para o pedestre, né, porque ele está a pé. E a outra opção, se a calçada estiver muito cheia, né, tiver com muito movimento, então eu desço e vou pelo asfalto, né, tomando cuidado, mas eu estou de capacete.
E aí eu vou pelo asfalto mesmo, andando por ali, tranquilo, né? Tranquilo em termos, porque nossos motoristas ainda não entenderam que a distância de 1,5 metro do ciclista andando devagar é uma obrigação. Eles acham que é um favor para eles. Tudo bem, o que a gente vai fazer, né? Então, em último caso, eu vou ali pelo asfalto mesmo. Mas o meu projeto inicial era ir pela ciclovia, pela linha de trem desativada. Não foi possível. E aí, no meio do caminho, eu fui fazendo a leitura do ambiente. Eu acho que o universo está me jogando para calçada ou, quem sabe, até para o asfalto. Normalmente é muito difícil eu pedalar pelo asfalto, a não ser que seja um domingo, né? Seja um pedaço que esteja muito pouco movimentado, enfim, uma hora assim que até vou. Mas o ciclista, por mais que ele tenha uma meta para alcançar, ele quer chegar naquele ponto e ele tem um trajeto pré-definido na cabeça dele, de acordo com as circunstâncias, e são muitas, a gente vem falando sobre isso, ele é obrigado a alterar o seu trajeto, né? Se vai por aqui, por ali ou por lá, ele é obrigado a alterar no meio do caminho, ouvindo, né, o que o universo está falando com ele, fazendo a leitura do terreno, do asfalto, do movimento de carros, do movimento de pedestres. Então ele é obrigado, ele está sempre fazendo uma leitura das condições que ele vai enfrentar durante o percurso dele e a partir da leitura que ele faz dessas condições, ele vai tomando as decisões dele. Mas, aqui no nosso exemplo, a gente quer lembrar que o meu destino era meu consultório lá em Pati do Alferes, e eu estou indo para o meu consultório e o destino se manteve o mesmo. No caso era um destino profissional e eu tinha que chegar para lá, tinha que chegar até lá porque eu tinha um compromisso profissional. Mas eu poderia ter decidido, por exemplo, ao sair numa tarde de domingo, em vez de ir lá para o meu consultório, andar mais um pouco para frente e ir para o centro da outra cidade e tomar um sorvete ali num shoppingzinho que tem ali no centro da cidade, ali na sorveteria do Joel. Às vezes eu faço isso, um abraço, Joel, estamos aí. Pois é, eu de vez em quando tomo lá um milkshake, como é que é o nome daquilo? Ovo maltine, aí tomo lá aquele milkshake, depois eu volto para Miguel Pereira e fiz uma terapia, né, uma pedaloterapia. E aí eu decidi que eu vou até lá. E aí o tempo começa a engrossar, começa a chover, eu não tenho obrigação de ir para lá. E aí eu resolvo que eu posso ir só até a metade do caminho, tem ali uma lanchonete na metade do caminho, eu posso dar uma parada ali, tomar uma água ou até uma sobremesa, tem umas sobremesas gostosas nessa lanchonete e volto para casa. E a partir da leitura que eu fiz do ambiente, do momento, da situação, do tempo, do céu, eu abortei aquela outra metade do caminho, fiz um trajeto mais curto, pedalei e me diverti do mesmo jeito. Então o ciclista, por ele estar em ambiente externo, num meio de transporte assim pouco confortável, né, com poucos recursos, ele pode mudar de decisão ao bel prazer dele. E isso, o que tem a ver com empreendedorismo, Joaquim? Tudo. O empreendedor é aquela pessoa, né, aquele profissional que tem uma visão do mercado. E o mercado, qualquer mercado comercial, no empreendedorismo digital, agora tem coronavírus e recessão, a bolsa de valores, o dólar subiu, essas coisas todas estão em constante oscilação, né? O mercado é volátil, qualquer mercado, né? E o empreendedorismo, tal como o ciclista, ele é afetado diretamente por essas flutuações de humores,
do mercado, por essa volatilidade. E o empreendedorismo, ele tem que estar atento a essas mudanças para ir dando a direção correta para o rumo da empresa dele na medida das mudanças dos acontecimentos. Ah, então ele vai mudar de uma hora para outra, de repente? Não, ele não vai mudar de uma hora para outra. Ele vai fazendo uma leitura, o objetivo dele é chegar lá naquele ponto, ele vai chegar, ele vai continuar indo naquela direção, com um pouco mais de energia, um pouco menos de energia, ele vai estudando, ele vai lendo as informações do caminho, né? O mercado, se a venda hoje foi boa, ele vai vendo como é que está o movimento do próprio fluxo interno da empresa dele, como é que estão os funcionários, como é que está o clima organizacional dentro do ambiente de trabalho dele, o que está acontecendo, que nível de formação técnica, né, de cursos que esses funcionários precisam fazer, que tipo de investimento em tecnologia ele precisa fazer, porque a tecnologia está invadindo até a veia da gente, né? Nas cineangiocoronariografias e o escambau A4. Então, claro que antigamente a gente não via um computador num mercado, hoje a gente vê todos os caixas são lá computadorizados, com scanner, com cacete A4, então a tecnologia está invadindo. Qual é a nova tecnologia que vai ser importante em relação a custo-benefício para ele investir nela, no próprio capital humano dele, né, nos recursos humanos, materiais. Então o empreendedor é aquela pessoa que tem que fazer a leitura do mercado, do ambiente dentro da empresa dele, do capital de giro que ele tem, né? Qual a capacidade de investimento, qual o payback, o retorno desse investimento, quanto tempo vai levar para ele receber esse retorno. Então, ele pode botar aqui maquinários de última geração, pode, mas às vezes aquilo ali vai ter um custo astronômico, ele não vai ter tempo de receber aquele dinheiro de volta. Então, tudo é pensado, tudo é estudado, né? As leituras, né, do ambiente, da empresa, dele mesmo, da motivação dele, do mercado, do coronavírus, do que seja, ele vai estudando aquilo tudo para ir fazendo os investimentos e as alterações do percurso, seguindo o rumo que ele está pretendendo alcançar, né? A meta que ele está precisando alcançar. Então, um bom empreendedor não é aquele que já sabe, não, em 2022 eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele não sabe nem como é que vai ser 2021. Ele pode ter uma projeção, ele deve ter essa projeção, ele deve saber quais são as metas que ele pretende alcançar, mas é só a leitura do momento que vai poder antecipar aquele projeto que ele tinha e de repente jogar para 2021 ou quem sabe 2023, né? Um ano após. Tudo isso vai ser estudado, pensado de acordo com as condições, com as poças de lama, com a poça d'água, com o trânsito, com o que tem pelo caminho, né? Então o ciclista, ele é obrigado a tomar aquelas decisões, antever o que vai ter lá na frente, e lá na frente tem tá uma lama enorme. Não, então aqui mesmo eu já vou entrar na calçada e vou pela calçada. Ah, mas você não queria ir pelo negócio? Queria, mas eu vou. Estou indo lá para Patidoférios, mas agora eu vou pela calçada. A calçada não tem ninguém, então um trânsito chato ali na rodovia, eu vou pela calçada. Se vier algum pedestre, eu paro, deixo o pedestre passar. Então a gente vai, o ciclista ele é obrigado. O cara que está num carro, não. Ah, tá sol, ele liga o ar-condicionado e vai. Ah, começou a chover, ele liga o limpador de para-brisa e vai. Ah, agora tá fresquinho, ele abre as janelas, desliga o ar-condicionado, bota o cotovelinho, não pode, né? Aí tem que ficar segurando o guidão. Antigamente era gostoso dirigir, hoje é um porre dirigir carro. Cheio de regra, né? Mas tudo bem, vamos lá. As regras estão aí para serem respeitadas, né?
Então, o motorista, ele sofre muito menos a influência do percurso, ele só desacelera, acelera, mas ele vai atropelando chuva, temporal, ventania, o que for. Isso não afeta o caminho dele. O ciclista não, ele está diretamente sendo influenciado por essas questões, intempéries, situações, perigos, né? A vida dele está muito mais em jogo do que a de um motorista. Então ele tem que tomar decisões o tempo todo, seguindo os propósitos dele e fazendo essa leitura do ambiente em volta dele para tomar as decisões melhores para que ele chegue o melhor possível no destino que ele procurou alcançar. É isso aí, tá gostando da pedaloterapia? Compartilha esse vídeo. Fala para os seus amigos que você pode ser um pedaloterapeuta. Como? Eu não tenho psicologia, não fiz faculdade, não precisa. Pedala e vai ouvindo a sua bicicleta, vai ouvindo o cenário à sua volta e aprende a tomar as decisões cada vez mais corretas, de acordo com o universo à sua volta. Você é um pedaloterapeuta? Então compartilha esse vídeo com seus amigos e um forte abraço.